Um dos principais aspectos acerca do qual todos os professores devem meditar com frequência, ou pessoas que buscam professores para si ou seus filhos devem ter em mente, é a relevância da influência de um professor na vida de um aluno. Essa reflexão sempre me vem por diversos meios, e a última vez adveio por meio da leitura da obra De Magistro de Santo Agostinho, em que ele reflete sobre diversos temas, mas principalmente sobre o que é a ação de ensinar, como ela se dá por meio especialmente da nossa fala. O que buscamos quando nós falamos, quando nós nos comunicamos? E aí ele vai relacionar esse ato de falar com o ensino e com a recordação. E como que isso funciona até chegar ao ponto de conectar a realidade do ensino com Deus, com o próprio Deus, que seria o autor, mestre de todas as coisas. Porém, digamos, o fosso entre uma coisa e outra, entre o ato de ensinar e Deus, é muito profundo, e Santo Agostinho aborda diversos temas, especialmente os que tratam da semiótica, a análise dos símbolos, de seus significados, como isso se dá em relação à alma, como que nós construímos as palavras e as frases. Mas há uma lição fundamental, que é esta da importância, da relevância do professor, e a qual pode ser retirada de um outro ponto que é tratado em diversas obras sobre pedagogia, sobre educação, que é a necessidade de apresentarmos assuntos no momento certo aos alunos. E é um pouco acerca disso que eu gostaria de falar contigo neste vídeo. Então, a primeira noção e o primeiro contato que eu tive com este tema foi por meio do livro 7, do sétimo livro da República de Platão, em que é apresentada a alegoria da caverna, acerca da qual eu já tratei em diversos vídeos aqui no canal, mas nos traz principalmente uma abordagem a partir dessa alegoria, desta imagem, né? Alegoria significa falar de outra forma, desta imagem sobre a natureza humana, estando ela num estado de educação ou não, seja ela educada ou não. E aí ele desenvolve o raciocínio a partir desta imagem. E em certo momento ele trata sobre a necessidade de apresentação de um conteúdo de maneira gradual, isto é, considerando o que o aluno sabe, o ponto aonde ele é conduzido e como ele vai chegar neste ponto. E a analogia com o Sol, neste momento, é muito interessante porque nós podemos entender pelo contexto que, se um aluno é exposto a um conteúdo cedo demais, isto é, sem ter as bases necessárias para conhecê-lo, ele pode queimar-se, ele pode ficar cego. E este ficar cego pode significar que o assunto foi difícil demais para aquele momento. E por causa disso, o aluno pode se desinteressar para sempre, né, por aquele estudo. Então, ter essa noção de que as coisas devem ser apresentadas no momento certo, na ordem correta, dá ao professor o ônus de ordenar um assunto e entender por qual caminho ele deve apresentar as coisas. Na Divina Comédia, por exemplo, Dante imagina que o seu caminho é sair da selva escura e trilhar diretamente o caminho pelo purgatório, pelo monte que se apresenta. Mas Virgílio diz que o seu caminho deve ser outro. Ele deve começar descendo, fazendo essa descida aos infernos, ao local mais baixo, inferior, porque assim, do ponto de vista espiritual, nós podemos ler a obra desta forma, ele irá se preparar para a subida. Ou seja, essa descida
tem como finalidade a preparação para que, do ponto de vista espiritual, ele odeie o pecado, do ponto de vista moral, ele rejeite o vício. De um ponto de vista antropológico, ele prepare-se, ele adquira as bases necessárias para aguentar a subida, que é árdua, mas se ele tiver a feiura da descida, do que há lá embaixo em mente, e a beleza, por outro lado, do local aonde ele se direciona após essa subida, ele poderá se dirigir com um grande amor. Então, o professor ele deve ser assim, o mestre também deve ser assim, deve conduzir desta forma. Não pode deixar que o aluno se canse no momento em que ele não, diante de algo que ele não está preparado para fazer, que ele queime a sua vista, a sua visão diante de algo muito claro, que ele ainda não pode ver. Então, gostaria de ler alguns trechos, né? Começando pela a República de Platão, sempre na edição da UFPA, da universidade onde eu estou, agora fazendo doutorado, e nós temos aqui o seguinte. Sócrates, discussando com Glauco, vai falar sobre a necessidade dessa subida, né, no momento certo. E aí ele começa falando. Precisaria, creio, habituar-se para poder contemplar o mundo superior. Habituar-se para a contemplação, o mundo superior, para enxergar o sol, digamos assim. De início, perceberia mais facilmente as sombras. Ao depois, as imagens dos homens e dos outros objetos refletidos na água. Por último, os objetos e no rastro deles, o que se encontra no céu. E o próprio céu, porém sempre enxergando com mais facilidade durante a noite à luz da lua e das estrelas, do que de dia ao sol com todo o seu fulgor. Vejam só, primeiro as sombras, depois as imagens dos homens refletidos na água, depois os objetos, depois o que se encontra no céu, mas maximamente pela noite, por causa da luz do sol durante o dia. E depois, ele diz, de raciocínio em raciocínio, finalmente, segundo penso, também o sol, não na água ou sua imagem refletida em qualquer parte, mas no lugar certo, que ele poderia ver e contemplar tal como é mesmo. De raciocínio em raciocínio, chegaria à conclusão de que o Sol é que produz as estações e tudo dirige no espaço visível e que, de algum modo, é a causa do que ele e seus companheiros estavam habituados a distinguir. Ou seja, o Sol aqui, na filosofia platônica, relaciona-se com a ideia de bem, a qual é a forma a qual permite a existência de todas as coisas, né? E as torna inteligíveis, possíveis de serem conhecidas. Por causa disso, né, o Sol brilhando com a sua iluminação é que nos remete a esta ideia de possibilidade de conhecimento, né? O Sol é aquele que permite o desvelar, permite com que exista um brilho nas coisas, o qual nos chama a atenção e pelo qual nós as conhecemos. Então, isto só pode ser alcançado se houver uma habituação, um processo por meio do qual o aluno, aquela pessoa que está aprendendo, vai se tornar mais próxima ao conhecimento, vai adquirir as bases necessárias para conhecer. E aqui eu quero fazer uma distinção. Essa habituação não é somente das matérias, como a gente pode pensar. Por exemplo, na educação clássica, há a noção correta, necessária, de que os alunos precisam adquirir, pelo menos, em primeiro lugar, as artes do pensar, as artes por meio das quais ele terá as bases para o pensamento, do ponto de vista da linguagem, do ponto de vista da ordenação do pensamento, do ponto de vista do convencimento. Então, a gramática, a lógica e a retórica, mas também as artes reais, as disciplinas que já começarão a nos conectar com a realidade exterior. Em primeiro lugar, pelas matemáticas, a aritmética e a geometria, depois pela música e a astronomia.
Por sinal, esta ordem encontra-se aqui no livro 7º da República, né, pela primeira vez exposta, sistematizada desta forma, e com um significado de preparação. É um conhecimento que nos convida a conhecer de forma mais elevada. Vejam só que o ideal de educação que subjaz toda essa noção, toda essa explicação, é de que educar é conseguir conduzir ou motivar um aluno para que ele trilhe o caminho com as suas próprias pernas, né? Não significa colocar todo o conteúdo na cabeça do aluno, mas é incentivá-lo para que ele converta-se. Esta é a palavra, né, que está na República, ou seja, para que ele mude a direção e caminhe à verdade, né? Com as próprias pernas, mas, é claro, com o auxílio das disciplinas, com conhecimentos que vão convidá-lo a tal caminhar. Então, o professor precisa ter isto em mente, tendo adotado, é claro, essa noção de educação como conversão, de que ele precisa habituar o aluno e não apresentar tudo de uma vez, por mais que ele queira. E o outro sentido desta habituação é dentro da disciplina, ou seja, não somente quanto à ordem das disciplinas, mas dentro de cada uma disciplina. Existe um limite que precisa estar claro ao aluno, né, que o impedirá de prosseguir, de se aprofundar no momento em que ele ainda não deve. Então, por exemplo, a respeito do estudo da lógica, ele começa a primeira obra, ele tem contato com o Isagoge do Porfírio, a introdução às categorias do Aristóteles, e aí ele vai começar a estudar um pouco mais, ler alguns comentadores, e ele descobre que o Porfírio meio que sistematiza as posições acerca da querela, da disputa dos universais. Foi um problema, e é um problema filosófico profundíssimo, da metafísica mais profunda, mas que o Porfírio já começa ali colocando algumas posições, as quais serão assumidas ao longo da Idade Média, com as suas diversas escolas. E aí o aluno, sem ter as bases de lógica, já vai querer discutir a respeito da querela dos universais. Ou seja, o que acontecerá com este aluno? Ele terá a sua visão, sua vista queimada, porque ele perceberá que não é capaz ainda de discutir sobre isso, apenas memorizará vários conceitos e posições, várias definições e posições de diversos autores e irá vomitá-las, né, ao primeiro que se dispor a escutá-lo. Mas ele perceberá que este não é um conhecimento, né, mas o professor não o alertou de que ele não deveria seguir este caminho neste momento, enfim. Então, a direção de falar isto deve ser estudado agora, isto não deve ser estudado agora, por mais que tenha relação com o assunto, é importantíssima, né, para que a gente não fique perdido nessa mata, nessa selva selvática do conhecimento, especialmente tendo à disposição tantos recursos, né, e tantos debates possíveis aí na internet. Mas, além disso, eu queria, saindo de Platão, vindo para um autor moderno chamado Georg Steiner, no seu livro Lições dos Mestres, ele fala algo bem interessante sobre o professor e sobre o perigo de ser um mestre. E ele diz o seguinte, abre aspas: o verdadeiro magistério pode ser um empreendimento terrivelmente perigoso. O mestre tem nas mãos algo muito íntimo de seus alunos, a matéria frágil e inflamável de suas possibilidades. Ensinar sem grave apreensão, sem uma reverência inquietante pelos riscos envolvidos, é uma frivolidade. Fazê-lo sem se preocupar com quais podem ser as consequências individuais e sociais é cegueira. Ensinar com grandiosidade a despertar dúvidas no aluno
é treiná-lo para divergir, é preparar o discípulo para partir. O verdadeiro mestre deve, no final, estar só. Fecha aspas. Aqui são dois grandes pontos com os quais o Steiner estava preocupado. O primeiro é porque a influência de um professor é tamanha que ele pode fechar as portas para o desenvolvimento de uma habilidade, de um conhecimento em um discípulo, em um aluno, se ele não incentivá-lo da maneira correta ou apresentar a disciplina como algo não tão amável, apaixonante, né? Ou seja, se o professor não deseja ensinar aquela disciplina, estudar a respeito daquela disciplina, porque o aluno quererá. Então, esse é um grande problema, né? Em especial quando vamos à universidade e estamos diante de professores que já estão lá há um bom tempo e não querem mais ensinar a disciplina. Eu já ouvi tantos relatos a respeito de disciplinas como o latim, como as línguas antigas, que são obrigatórias na universidade, no curso de letras, né? E aí o professor já está lá há tanto tempo e ele não quer. Não, mas o latim não serve mais para nada. Nem o professor tem, em geral, capacidade de ler com fluência textos, mas ensina por um método que é dar murro em ponta de faca, como eu sempre falo nos vídeos sobre o latim. E assim, o aluno fica desanimado. Não tem como aprender essa língua, é uma língua morta, não vale a pena, é muito difícil, enfim. Então, como é que o aluno vai se apaixonar por esta disciplina também, se o professor não é? E a segunda coisa é a respeito da docência afetar bastante, né, essa capacidade do aluno de, porventura, chegar num nível até mais elevado que o do professor. Este é o desejo do real professor, né? Ter um aluno que não precisa mais dele, que pode falar, olha, agora eu vou traçar o meu caminho com as minhas próprias pernas, ou eu vou começar a ensinar agora. Isso é uma grandíssima alegria, né? É o que eu desejo para todos os meus alunos. Sei que nem todos seguirão por este caminho, mas é o que eu desejo, né? Que tenham pelo menos a capacidade de ensinar. Ainda mais aqueles que são pais. Eu sempre falo, olha, vocês que são pais, estão estudando latim, filosofia, guardem essas coisas. Vocês poderão ensinar algo para os filhos de vocês e isso será um grande presente que vocês né? Darão a eles. Então, esse é um outro ponto muito relevante. Mas existe um terceiro autor que trata sobre a questão dessa preparação, dessa habituação, que é um pouco depois, né, de Platão, um pouco depois de Platão, mas que bebeu também nas águas desses escritos, que é Santo Agostinho, propriamente o autor acerca da qual eu falava e a partir do qual eu tive este insight de gravar este vídeo, né? Então ele, na obra De Magistro, eu tenho essa edição aqui, da Kyrion, uma edição bilíngue bem interessante que tem tanto De Magistro de Santo Agostinho quanto de São Tomás de Aquino, ou seja, são duas obras homônimas com o mesmo nome. E aí ele diz no capítulo 8º, depois de uma brilhante recordação do seu filho Adeodato, é um diálogo, e aí eles chegam num ponto do diálogo em que Adeodato, o filho de Santo Agostinho, vai recordar, vai fazer um resumo de tudo que foi visto até então, né? E ele diz em resposta a Santo Agostinho: portanto, hás de me desculpar se te detive neste prelúdio não para brincar, mas para exercitar a força e a agudeza da mente, com o que podemos não só suportar, mas amar o calor e a luz daquele lugar onde a vida é bem-aventurada. Ou seja, é um breve trecho que me fez refletir novamente sobre este assunto, porque ele fala sobre essa preparação para o calor da visão onde a vida é bem-aventurada. É claro, a gente pode ler aqui com
os olhos sobrenaturais, né, da vida eterna mesmo, a visão beatífica, e esta preparação deve ser uma preparação da natureza, mas a natureza elevada pela graça divina, né, por meio da qual nós somos participantes da vida divina, mas a gente pode também entender enquanto do ponto de vista da preparação para conhecimentos superiores. E aí nós necessitamos, né, desta habituação, do contrário, queimaremos os nossos olhos. Então, que os professores sempre pensem a respeito das consequências de não ter uma boa preparação e uma boa ordenação do conteúdo. E às vezes esta ordenação depende do conhecimento dos alunos. Nós podemos fazer uma ordenação prévia do ponto de vista da disciplina, mas da profundidade a qual nós vamos nos destinar ao longo do nosso curso, ao longo das aulas, para aqueles alunos, vai depender também da disposição dos alunos. Até onde eles conseguem ir neste momento. Com o que já sabem, às vezes os alunos já estudaram um monte, ou têm uma facilidade muito grande para pegar alguns assuntos, então nós podemos nos aprofundar, podemos estudar mais, podemos ver algumas curiosidades, algumas relações com outros assuntos que já foram estudados ou que serão estudados, né? Porém, se não, nós temos de ficar com o que é mais basilar. E ficar com o que é mais basilar não significa fazer algo que não tem muito valor, porque para aqueles alunos pode ser o necessário, pode ser o limite daquelas aulas. Então, isso é aplicável a todas as disciplinas. Todos os professores que me ouvem, ou aquelas pessoas que buscam um professor, né, ou que para si e para os seus filhos, que estão assistindo a este vídeo, que pensem nisso também, quanto aos professores, né? Ou seja, começou o ano, começou uma disciplina, cadê o plano da disciplina? O que nós vamos tratar? O que o professor ensinará ao meu filho? Né? De que forma ele o fará? Ter esta noção do caminho a ser traçado é algo importantíssimo que vai poupar o nosso tempo, vai dar clareza ao aluno, ao pai do aluno, a nós mesmos, né? Nós teremos tempo para nos aprofundar em um assunto ou outro ao longo destes estudos. Então isso é muito interessante. Um exemplo é que existem alguns livros que eu sempre releio ao longo do ano, e isso já faz mais ou menos 3 ou 4 anos em que eu estou fazendo, que são os épicos, os grandes épicos, a Ilíada, a Odisseia, a Eneida, a Divina Comédia de Lusíadas. Divido mais ou menos entre 2 anos, 2 anos e meio, né? E depois retomo, sempre aprendo mais, né? As obras do Aristóteles, o órgão, as obras de lógica, a física, o De Anima e a ética, a Nicômaco, né? E a metafísica por vezes. E a partir disto, eu tenho um contato constante, um contato cíclico, digamos assim, com estas obras. E o que acontece? Quando eu vou ministrar alguma aula sobre as obras, eu sei de pontos nos quais eu preciso me aprofundar e buscar uma bibliografia secundária maior, ler outros comentadores, além dos que eu já conheço. Então, é sempre muito interessante isso de ter uma preparação para o professor, para o aluno, para os pais do aluno, especialmente para não queimar a visão destes alunos, destes que foram confiados. Ou seja, nas palavras do Georg Steiner, para não brincar imprudentemente com a possibilidade destes alunos. Ou seja, com o que eles podem gostar, do que eles podem gostar, com o que eles podem se tornar, né? E um professor pode influenciar grandemente nisso, né? Então, é preciso ter sempre essa preparação, e uma preparação que seja do ponto de vista do conteúdo, e que seja também do ponto de vista do assunto estudado dentro daquela disciplina, né? Ou seja, num âmbito macro das disciplinas todas, e também num âmbito mais específico, num âmbito micro, em cada uma das disciplinas. A limitação que é a subjetiva, né, depende de quem são os alunos que estão ali, depende da capacidade, da disposição de tempo de cada um deles.
certo? Então, eu espero que esta breve reflexão tenha te ajudado. Se és um professor a preparar os teus cursos, né, preparar as tuas aulas, ao que se atentar na lição com os alunos, mas se não, no momento de buscar um professor, pedir isto de um professor, ele pode não dar diretamente, mas é interessante pedir e ter uma noção, ter uma clareza bem maior sobre o processo, o procedimento acerca da qual vocês vão tratar, né? Ou seja, o qual pavimentará o caminho para o objetivo final de conhecimento da disciplina, assim como para o teu filho ou tua filha, enfim, os futuros, os que já tens. E isto certamente será uma grande ajuda ao professor, pois ele não mais fará algo de modo temerário, mas terá um cronograma, uma ordenação certa de preparação. E do ponto de vista do aluno, é claro, os benefícios são diversos, como eu já havia dito. Então eu espero sinceramente que este vídeo tenha te ajudado e até o próximo vídeo.